Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Spring Boot com Angular 10. Meu nome é Valdir César e nesta aula daremos início à implementação do nosso componente livro create. Ótimo, então eu quero fazer o seguinte, quando eu selecionar aqui uma categoria, eu quero clicar nesse botão e eu quero que ele renderize para mim aqui na minha tela um componente em que eu vou fazer a criação de um novo livro, certo? Então nós vamos voltar aqui no nosso projeto e vamos gerar esse nosso novo componente. ng-gc components, ele vai ficar dentro de views aqui, dentro de views nós temos a nossa pasta raiz livro, que está recebendo o CRUD do livro, e aqui eu vou gerar o componente livro-create. Então ele vai gerar para a gente ali o livro create component. A gente precisa, para conseguir renderizar esse componente na nossa tela, de uma rota para ele. Então vamos vir aqui no app routing, e vamos criar uma nova rota. Vou pôr uma vírgula aqui, abre e fecha chaves, e vamos informar que quando o path for categorias, barra, aí nós queremos pegar o ID da categoria, então vamos colocar aqui dois pontos, ID, underline cat, barra livros, barra create, nós queremos renderizar então aquele nosso novo componente lá que acabamos de criar. Vamos colocar aqui o livro create, Ctrl espaço aqui, ele traz aqui para você a opção livro create component, seleciona essa opção, dá um Ctrl S para salvar. Ótimo, porém, aqui ele ainda está atualizando o nosso front-end. Porém, aquele botão de criar um novo componente, ele está sem nenhuma ação. Ele está aqui dentro do HTML do nosso livro Read All. Então, aqui em cima tem novo livro. Porém, quando a gente clica nele, ele ainda não tem nenhuma ação, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma ação para ele. Quando ele for clicado aqui, nós vamos chamar aqui o nosso método navegar para criar livro. Então, vou chamar esse método que ainda não está implementado, mas que nós já vamos implementá-lo aqui no TypeScript do livro Read All, certo? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós não temos um router que faz aquela navegação, certo? Então, nós vamos importar aqui private router, aqui do router mesmo. Então, Ctrl espaço aqui para ele mostrar para você esse primeiro aqui. Aí agora a gente pode criar aquele método, navegar para criar livro. Colocamos dois pontos, informamos que vai ser um void. Aí nós chamamos o nosso router ali, this.router.navigate. Aí aqui dentro nós vamos colocar entre classes agora, porque a gente vai ter que passar a variável id cat aqui. Então, entre classes aqui, a gente vai colocar aqui dentro, cifrão, abre e fecha chaves. Aí nós vamos colocar antes dele categorias, barra, aí aqui dentro das chaves nós vamos colocar this.id, underline, cat, barra livros, barra create, que esse é o endpoint lá para a criação do nosso livro, certo? Então, aqui a gente pode passar apenas o ID da categoria livros create, certo? Então vamos salvar aqui e vamos verificar se ele já está fazendo isso lá no nosso front-end. Então aqui estou aqui no categorias, vou selecionar uma categoria de ID 2, vou clicar em novo livro aqui. Vamos aguardar ele salvar aqui, ele ainda está salvando. Então clicando aqui, pode ver que ele já renderizou para a gente na nossa tela aqui o livro Create Works. A única coisa que ele faz aqui então, pessoal, como vocês podem ver, ele vai criando aqui a nossa URL. Quando eu clicar em novo livro, ele vai apenas adicionar aqui barra create. Olha lá, tá vendo? Ele apenas adicionou aqui o barra create. Então ele já traz o ID aqui da nossa categoria. Beleza, agora o componente livro create está renderizando na nossa tela. Precisamos configurar o HTML e o CSS dele. O HTML dele é muito parecido com o HTML do categoria create. A gente vai utilizar a estrutura inicial aqui, porque ele já tem aqui o match form field, já tem aqui as configurações que nós passamos lá do CSS, então a gente vai copiar esse conteúdo aqui, vai voltar aqui no livro create, então, agora no HTML dele, vamos apagar esse conteúdo e colar o outro. Então aqui a gente vai fazer alguns ajustes. Então, criando, aqui nós vamos colocar novo livro, vamos apagar, novo livro, beleza. Aqui não é nome mais, é título, certo? Aqui nós podemos tirar esse ng model por enquanto. É do tipo texto. Aqui no name nós vamos colocar título.
E o exemplo, eu vou colocar aqui como exemplo, curso Spring Boot com Angular 10. Beleza, então agora a gente tem um input aqui que vai receber o título. Posso pegar esse input aqui, replicá-lo aqui embaixo para a gente pegar o nome do autor. Então vamos pegar aqui o form, nome do autor, então vamos colocar aqui, nome do autor. Aí aqui do tipo texto mesmo, o name vai ser nome, underline, autor. Placeholder aqui, eu vou colocar exemplo, Valdir César. Ótimo, e aqui embaixo a gente vai ter o nosso texto, certo? Então a gente pode tirar esse N de model aqui por enquanto. Aqui vai ser, em vez de descrição, vai ser o texto do nosso livro. O nome vai ser texto também. Aí, exemplo aqui, eu vou colocar Lorem Ipsum. Então, vamos colocar aqui Lorem Ipsum. Ótimo. Só que aqui a gente tem que dar um tamanho específico para esses campos aqui, para que, por exemplo, o usuário não ultrapasse os 2 milhões de caracteres que nós setamos lá no nosso back-end, certo? Então, eu vou colocar aqui em cima, aqui, ó, para o título do nosso livro, Max Length, um Max Length de 100 caracteres, então... Aqui embaixo, aqui para o nome do autor, vou colocar um max length também, de no máximo 100 caracteres. E no text area aqui, eu vou colocar um max length de 2 milhões de caracteres. Então, vamos colocar aqui 6 zeros. Beleza. Então, agora a gente já está limitando aqui os campos, a quantidade de caracteres que estão entrando nesses campos. Vamos tirar aqui esses métodos que o nosso sistema não encontra, ele fica dando erro aqui, tá bem? Então, vamos tirar aqui e aqui também. Então aqui nós temos o criar e o cancelar. Vamos pegar o CSS agora aqui da nossa categoria Create, que já está implementado, né? Vai facilitar o nosso trabalho aqui então. Podemos fechar aqui e abrir o CSS do nosso livro Create agora. Vamos colá-lo aqui e vamos verificar como é que essa nossa estrutura está se comportando lá no nosso front-end. Então, vindo aqui, ele vai salvar aquelas atualizações lá. Vou clicar em categoria aqui. Vou clicar aqui em livros, deixa ele terminar de salvar aqui pra gente. Então beleza, pode ver que agora ele já salvou aqui, já criou a estrutura inicial pra gente. Criando um novo livro, ele pede o título, já dá um exemplo aqui no placeholder, o nome do autor, já dá um exemplo aqui também, o texto, e você vai ver que, por exemplo, se eu colocar aqui 100 caracteres do tipo caracteres F, ele não ultrapassa os 100, tá vendo? Tem 100 aqui. Aqui o nome do autor é a mesma coisa. Aí no campo texto ele vai aceitar mais, certo? Então vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. Por enquanto nossos botões não estão fazendo nada. Na próxima aula a gente vai começar a implementar então o método create, que vai fazer a requisição do tipo http.post lá para o nosso back-end, tá bem? Essa aula vai ser apenas HTML e CSS da estrutura aqui do nosso componente livro create. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais!